Nesta manhã de domingo, vivenciando o 14º domingo do tempo comum, a liturgia nos traz o Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 12 e 17 a 20. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz, repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fores bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabeis que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo. E nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, que bela página nesse 14º domingo do tempo comum, quando a liturgia trata desta missão, deste envio de outros 72 discípulos, onde Jesus escolhe mais 72 discípulos e os envia em missão. Envia por aquelas terras onde ele mesmo devia ir, passar, como que Jesus dizendo que a missão é para todos nós. A missão atinge a todos,
seja os 72 que vão em missão, seja os povos que serão atendidos nesta missão. Fiquei pensando enquanto meditava e preparava esta palavra, que quando Jesus fala que quando entrar numa cidade for bem recebido, curai ali os doentes, fazer as coisas da missão, não é? Que traz vida nova. E o mais importante é anunciar àquela cidade que o reino de Deus está próximo. E o reino de Deus se faz presente. E eu achei interessante que na segunda parte, quando Jesus fala que quando entrarmos numa cidade e não for bem recebidos, sacudir até a poeira do sapato, que apegou o sapato. Porém, sabeis que o reino de Deus se faz próximo. Achei interessante porque o reino de Deus é também para todos, está disponível para todos, para aqueles do bem e para aqueles do mal. O reino de Deus é para todos. O anúncio do reino é para todos. Agora vai depender de quem quer acolher este anúncio ou não. Curai os doentes que nela houver e dizei: o reino de Deus está próximo de vós. Mas nesta cidade, dizei: até a poeira da vossa cidade que apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Queridos ouvintes, o reino de Deus está próximo porque o reino de Deus é o próprio Jesus. É Jesus, com as suas atitudes, que vai implantando o reino. É o Evangelho, como dizíamos ontem, esta boa nova, esta boa notícia, é o reino de Deus acontecendo. E quando somos chamados a alguma missão, às vezes resistimos, às vezes inventamos desculpas para não assumir a missão, enquanto que a missão é para todos nós. Jesus envia 72, mas poderia ser aqui uma cidade inteira, poderia ser aqui um número muito maior. Mas o convite de Jesus é para que hoje você faça parte destes enviados, destes 72. Que Jesus envia 2 a 2, porque a missão não se faz no individualismo, não se faz sozinho. A missão é comunitária. Por isso ele envia 2 a 2. E foi ele mesmo quem disse: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. É isso. A missão não se faz sozinho. A missão é dos 72, a missão é de cada um de nós. Precisamos dizer sim a este convite que o Senhor nos faz nesse 14º domingo do tempo comum. Além de sermos discípulos, de aprendermos com Jesus, somos convidados a sermos também missionários, levando esta boa nova do reino. O reino de Deus está próximo de nós, de vós. Assim, esse reino que vai acontecendo a partir das atitudes de Jesus, o Senhor nos convida a darmos continuidade a esse reino, fazendo com que ele vai acontecendo também nos nossos dias e por onde passarmos. Você se sente um missionário, uma missionária do reino? As suas atitudes anunciam que o reino de Deus está próximo? Ou você acolhe o reino
que é anunciado pelos discípulos de Jesus? São perguntas que nós precisamos fazer para nós mesmos no dia de hoje. Se os sinais, as minhas atitudes, faz com que o reino de Deus aconteça, seja anunciando ou seja recebendo os missionários. Peçamos ao Senhor, como o início do Evangelho diz, lá no versículo 2, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Que na colheita desse reino não falte trabalhadores, não falte pessoas com coração generoso que quer fazer com que o reino de Deus aconteça através das suas atitudes. Peçamos ao Senhor que envie mais trabalhadores para a messe, mas nos colocando também à disposição para sermos esse trabalhador na messe do Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.